Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu vou mostrar para vocês uma matéria que eu creio que dentro de pouco tempo vídeos como esse não serão mais possíveis. Já é difícil a gente falar hoje em dia, muita coisa você já tem que amenizar nas palavras, como eles mesmos dizem, pegar mais leve, moderar a nossa opinião. Mas a gente sabe que existe uma indústria da saúde, a indústria farmacêutica, que lucra muito com doenças das pessoas. E até na própria ficção, vários filmes mostram isso, séries, onde o vilão, feito Lex Luthor, por exemplo, ele fala claramente que não compensa você inventar a cura. É melhor você criar um tratamento que a pessoa tenha que usar aquilo ali por toda a sua vida. Isso aí é na ficção. Quando a gente parte para a realidade, a gente vê muita coisa estranha acontecendo. Principalmente quando se fala de câncer e outras doenças, que você fica ali tomando remédio por toda uma vida. Por exemplo, um colega meu, ele foi no médico tomar essa medicação aqui. Eu vou tapar o nome, só para não ter problema, Mas se trata de uma medicação que usa 3 substâncias, É olmesatana, medoxomila e amlodipino, certo? Eu sei que eu não sou médico, não sou enfermeiro, nada do tipo, eu só sou um curioso. E aí o colega disse, Davi, dá uma olhada nessa medicação. Eu digo, velho, eu não vou olhar não, porque se o médico mandou você tomar, tome, não é? Ninguém aqui, nenhum de nós nunca disse pra pessoa parar com a sua medicação. O médico estudou para aquilo, se ele passa uma medicação para você, você tem que tomar, tá certo? Agora o que o Dr. Lai Ribeiro fala, por exemplo, é sobre uma dieta que muitos médicos, por exemplo, com esse, eles dizem, olha, corta o sal. Ele sim, e essas outras comidas que podem ser ruins? Não, pode continuar comendo tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, se você vê um atleta que está se preparando ali para uma prova, você vê que ele tem uma dieta rígida. E o cara está super saudável. Então se faz mal para quem está saudável, imagine para quem está doente. Então são esse tipo de coisa que a gente critica. Por exemplo, aqui com essa medicação, na própria bula do medicamento diz, na receitazinha que vem dentro, esse papelzinho aqui, ó. Cadê? Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Esse papelzinho que vem aqui junto, ó, certo? Papelzinho aqui, Tá meio assim, porque aqui a iluminação é uma porcaria. Mas enfim, por isso mesmo que eu tenho que usar esse óculos. Olha, fica forte demais, e nem clareia direito, é uma bosta. Mas enfim, o importante é a informação, família? Eu já disse, a qualidade dos vídeos é péssima. Isso eu entendo, o que interessa aqui mesmo é o conteúdo. Mas enfim, na bula está dizendo que não se deve ser administrado essa medicação em pacientes que nunca tentaram de forma isolada essas substâncias. Ou seja, primeiro ele tenta uma substância, ele tenta outra substância, depois outra. Caso não baixe a pressão do paciente, ele continua com a pressão alta, aí sim tenta essas 3 substâncias combinadas. Ela não deve ser administrada naquele paciente virgem que nunca tomou qualquer tipo de medicação. Apenas quando as outras medicações, ou seja, as substâncias isoladas, tenha falhado, é que ele deve tomar essa medicação. E aí eu perguntei em que circunstância o médico apresentou essa medicação para ele. Ele disse, não, ele me deu umas amostras grátis. Qualquer médico que te dá amostra grátis, família, você já sabe que o laboratório ali está financiando aquele médico, está patrocinando aquele médico, de qualquer maneira. Inclusive você pode notar que quando ele passa a receita para você, geralmente por aqui mesmo, eles colocam um papel carbono receitando essa medicação e outra fica com ele, porque aí ele apresenta o laboratório ali para ganhar a sua comissão. Isso é uma prática corriqueira que está acontecendo. Então, de fato, a saúde ela virou um negócio. Eu fiz um vídeo aqui muito bom que eu recomendo para você. Não sei se está no ar, mas era a cura do câncer que foi tirada de você. Se não tiver, assiste esse outro, que também a gente mostra um pouco dessa história. Mas a cura do câncer que foi tirada de você, a gente mostra como, desde o começo, lá das antigas, tratamentos desenvolvidos para o câncer, eles vêm sendo sabotados e destruídos. Agora, tratamentos que curavam você, não que você ia ficar ali pelo resto da vida tomando aquela medicação. Porque hoje todo mundo sabe que o câncer ele funciona da seguinte maneira. Você, quando é diagnosticado com isso, os médicos vão tentando ali passar aqueles coquetel de remédios para matar as células ruins. Só que, infelizmente, é um processo que é uma quebra de braço. Tem células boas e células ruins ali sendo afetadas pela medicação. Isso é um fato científico, não estou inventando aqui. Você pode pesquisar aí como funciona um câncer, por exemplo. Você vai ver que é dessa forma. Então a pessoa toma a medicação e essa medicação vai combater aquelas células ruins e vai combater também as células boas. Infelizmente, é por isso que a pessoa fica tão debilitada. Cai inclusive até o cabelo, a pessoa fica magra
E dependendo de como esteja avançado esse câncer, às vezes as células boas não resistem e a pessoa acaba falecendo. É isso que acontece. É por isso mesmo que o Marcelo Rezende, as pessoas ficaram colocando a culpa no Dr. Lai Ribeiro. As pessoas não, a mídia, né? Ficou manipulando para mostrar, não, o cara faleceu por culpa do tratamento do Dr. Lai Ribeiro. Não foi isso que aconteceu. Ele fazia e fez o tratamento convencional por muitos e muitos anos. E justamente por esse tratamento e debilitando a pessoa muito, ele, na última vez que ele fez a sessão de químio, ele viu, disse à própria esposa, ela mesmo disse isso, olha, eu senti dessa vez que eu ia morrer. Eu senti que se eu fizer outra vez eu vou ficar na mesa. Então, como último recurso, depois de conversar com o próprio médico, ele disse, olha, como último recurso eu vou tentar esse tratamento do Dr. Lai Ribeiro. Talvez se ele tivesse tentado anos antes, ele poderia hoje estar aqui entre nós. Mas ele já foi nas últimas, quando viu que realmente se ele fizesse mais uma químio, ele ia ficar na mesa. Mas você assistir a reportagem lá do Roberto Cabrito, ele não fala dessa maneira pra você. Ele só desce o pau no Dr. Lai Ribeiro. E falando do vídeo, a cura do câncer que foi tirada de você, no vídeo eu mostro como desde o começo, desde os anos 70, lá, quando foram desenvolvidas as primeiras máquinas para fazer esse tratamento, inclusive através de ondas sonoras irradiadas diretamente para células ruins, onde dessa maneira seria um tratamento limpo, que você não teria que tomar nenhuma medicação, e destruiria apenas a célula ruim. Esse tratamento foi inventado. A pessoa que inventou isso, tá tudo lá no nosso documentário. Infelizmente, se não tiver no ar é uma pena, né, família? Mas nesse documentário eu mostrava isso, que o cara era tido como um gênio. Mas foi só ele inventar esse tratamento e aí o cara começou a receber represárias, ser acusado disso e aquilo, acabarem com o financiamento para as pesquisas dele e no final das contas até o laboratório do cara pegou fogo. Vocês entendem como é que as coisas funcionam, família? E agora, recentemente, eu vou ler a matéria aqui para vocês. Um paciente que ficou curado do câncer, totalmente curado, ele também morreu em um acidente de automóvel, lamentavelmente. E eu queria exibir essa matéria para vocês, para saber o que é que vocês acham sobre isso, tá certo? Matéria nos enviada pelo nosso querido irmão Psitacideus da Mama. Desde já quero agradecer muito a ele aqui em nome de todos. Paciente curado de câncer em Ribeirão morre em acidente. Vamberto Luiz de Castro tinha 63 anos de idade e foi curado em tratamento inédito no Brasil, que foi desenvolvido no HCRP. A matéria é de 18/12/2019, é bem recente. Paciente que foi curado de câncer após passar por tratamento inédito no HCHP, que é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Vamberto Luiz de Castro, morreu em um acidente em Belo Horizonte, Minas Gerais, na semana passada. Vamberto sofreu um traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Minas Gerais no dia 11 de dezembro. A informação é do G1 de Minas Gerais e foi confirmado para a reportagem do acidente ONI por pessoas próximas a Vamberto. A história do homem que havia se curado de um câncer terminal com tratamento inédito aqui na América Latina e morreu na capital por causa de um acidente doméstico. Raquel, conta pra gente como é que foi. Liliana, bom dia novamente para todo mundo que está nos assistindo. Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, morreu na semana passada depois de sofrer um acidente. Esse acidente provocou um traumatismo craniano e infelizmente ele não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, o corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal no último dia 11 e no mesmo dia foi retirado por parentes das cerimônias de velório e enterro. O sepultamento foi feito no cemitério Parque Renascer, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com amigos da família, a missa de sétimo dia foi anteontem. Em outubro, a gente tinha noticiado a cura do câncer de Vamberto. Ele estava em fase terminal por causa de um linfoma muito grave nos ossos e procurou o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele foi submetido a um tratamento que ainda é experimental no Brasil e inédito na América Latina. A terapia genética, conhecida como CAR-T-cell, foi feita por uma equipe da Universidade de São Paulo, a USP, e os custos foram pagos pelo Sistema Único de Saúde. A reportagem completa, Liliana, está lá no nosso site, é g1.com.br/mg. Que triste, obrigada, Raquel. O caso: Vamberto Luiz de Castro tinha 63 anos de idade e era servidor público aposentado, morador de Belo Horizonte. Ele chegou ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP em estado grave, com um linfoma de Hodgkin avançado. Um mês depois, ele se tornou o primeiro paciente da América Latina que conseguiu resultados muito positivos em um tratamento inovador contra o câncer. De acordo com o jornal da USP, Vamberto lutava contra o câncer desde 2017, passando por radioterapia e quimioterapia sem sucesso. A família do paciente então descobriu o nome de Renato Cunha,
médico responsável pelo caso, porque ele havia ganhado um prêmio na Sociedade Americana de Hematologia, ASH em inglês, para desenvolver o processo de produção de células CAR-T no Brasil. O aposentado e o filho vieram a Ribeirão Preto conversar com Cunha e seguiram em contato com o médico depois. Eles tentaram o tratamento com o uso compassivo de um medicamento chamado polatuzumab, porém, quando o câncer se espalhou ainda mais, decidiram insistir na possibilidade do CAR compassivo. O principal problema da terapia com células CAR-T é o custo. Nos Estados Unidos, a produção das células e as despesas hospitalares juntas podem chegar a 1 milhão, mais de 4 milhões de reais. Pois é, família, mais uma coisa que eu não estou dizendo aqui que não foi acidente, deixar isso aqui bem claro, mas que de uma forma ou de outra acaba beneficiando aí a indústria farmacêutica, que ela nunca teve interesse em curar de fato as pessoas. A pessoa ali dependente do tratamento por muitos anos. Inclusive, é engraçado que eles falam que aquilo ali ia custar, era muito caro, ia custar 1 milhão e tudo mais, já colocando gosto ruim no tratamento, mas eles não falam que se gasta muito mais no SUS, por exemplo, com cada paciente que tem câncer. Isso aí é gastado em mês. Aí o cara pega e diz, não, mas vai custar 1 milhão para curar uma pessoa. É melhor gastar 1 milhão para curar a pessoa do que ficar gastando 200, 300 mil ali toda semana e não curando a pessoa. Não é verdade? Vai gastar muito mais ao longo de 3, 4, 5 anos. E a pessoa ainda vem a falecer, lamentavelmente. Então é esse tipo de coisa que a mídia podre faz e a gente tenta aqui fazer o outro lado. E o que é que a gente recebe? Restrição, né? A gente recebe strike. Não, o conteúdo seu é perigoso, é um conteúdo abusivo. Abusivo em quê? A gente só está questionando as informações. Então um vídeo desse com certeza ele primeiro é analisado e eles tiram o alcance do vídeo, a verdade é essa. E para piorar, família, a gente tem, querendo ou não, mesmo no meio de uma família como essa aqui, tem muita gente alienada. Você bota um título de vídeo como esse, você faça uma comparação. Eu faço um desafio a você, faça uma comparação. Todos os vídeos que a gente faz aqui é para despertar, todos eles. Mas é claro que tem vídeos que têm uma importância maior do que outros. E os mais importantes são os que têm menos audiência, porque não interessa às pessoas. Por exemplo, é importante a gente entender o que aconteceu com o Gugu. É importante a gente passar a notícia, claro que é. É um ser humano, é uma pessoa que fez parte, como eu mesmo disse no vídeo, da vida de muita gente. É importante saber o que aconteceu. Você também não tem que se isolar do mundo. Mas, comparado a um conteúdo como esse que a gente está fazendo nesse vídeo, o que é mais importante? Não dá nem para comparar. Mas também não dá nem para comparar a audiência. As pessoas se interessam muito mais pela história de um artista. Por exemplo, você colocar Anitta fez pacto, pronto. É um vídeo que bomba. Renato Aragão fez pacto. É um vídeo que bomba. É importante saber o que esses artistas fazem por trás das cortinas, por trás daquelas carinhas de bom moço. É sim, muito importante. Por isso mesmo é que eu faço. Não é só pela audiência. Se eu achasse que não tivesse importância nenhuma, podia dar 1 milhão de views por vídeo e eu não faria. Mas eu acho que é importante sim, porque esses caras pagam de bom moço e formam a opinião de muita gente. Então deixar isso aqui bem claro para depois ninguém vir dizer, ah, Davi, você agora tá sendo hipócrita, tá falando de novo dos artistas. É importante falar assim. Isso é fato. Os caras pagam de bom moço o tempo todo. E com isso acabam iludindo um monte de gente e fazendo elas ter uma opinião totalmente anticristã. Então é importante a gente mostrar quem são essas víboras. Agora, isso não deixa de ser muito triste ao mesmo tempo, onde você vê que as pessoas se interessam mais por esse conteúdo do que um conteúdo feito esse. É realmente triste, é muito triste. E eu já disse, eu tenho um grupo no Telegram, convido você a participar. Mas caso esse canal venha cair, eu não vou fazer mais esse tipo de conteúdo. Pra mim chega. Se esse canal passar 50 anos, 20 anos, 30 anos de pé e eu estiver vivo, estarei aqui, com certeza. Se puder fazer esse conteúdo, sempre estarei fazendo. Mas caso ele venha a cair, eu não farei outro canal. Pra quem não acompanha a nossa história, eu já disse em outros vídeos, esse é o terceiro canal que a gente faz. Eu já tô cansado. Primeiro levou 3 strikes, segundo levou 2 e esse aqui levou 1 agora. Então caso venha acontecer de vir mais strikes aí pela frente, então eu vou parar mesmo. E eu acho que eu já tô de missão cumprida. Eu já mostrei muita coisa e agora é colocar em prática o que a gente já sabe, aprender a ouvir a informação, a filtrar a informação e realmente trazer isso para nossa vida. Mas enfim, família, enquanto eu tiver esse espacinho aqui, eu vou estar falando a verdade. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto aí. Você acha que foi mais um acidente, meramente um acidente, ou você acha que tem mais um dedinho sujo da elite global por trás de tudo isso? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.